deixa eu situar mais ou menos vocês, enfim, como é que eu entrei nessa história de fazer essa análise e como é que eu terminei na história da guerra híbrida, né? Porque esse é um conceito, né? Enfim, essas duas palavrinhas parecem estar muito na moda, as pessoas estão aplicando elas de maneira muito automática, né? Sem exatamente saber nem o que ela significa realmente, nem qual é a variante brasileira, vamos dizer assim, do que a gente pode ou não estar chamando de uma guerra híbrida. Assim, eu confesso para vocês que até o último momento eu fiquei muito cético em relação a isso, e quando eu resolvi, de fato, enfrentar essa questão, as coisas iam caindo diante de mim, cada vez confirmando mais a hipótese de que talvez seja o caso da gente falar em guerra híbrida no Brasil mesmo, mas não exatamente de uma maneira, como que eu posso dizer, convencional, do estilo que se falou em guerra híbrida quando se fala, sei lá, das revoluções coloridas do norte da África, do caso da Ucrânia, enfim, e tal. Aqui o processo ocorreu de uma maneira completamente diferenciada. Então, só para situar vocês, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre militares em 1991, quando eu estava entrando no mestrado em antropologia na USP. E isso começou por uma escolha absolutamente, como que eu posso dizer, acadêmica. Foi a minha professora, então, que eu estava fazendo um curso que se chamava Maria Lúcia Montes, faleceu há pouco tempo, que dava aula de pesquisa de campo em antropologia e começou a insistir na classe que alguém deveria pesquisar militares e questão amazônica, que ela estava muito impressionada com coisas que ela via. Então, a gente estava falando em 1990, que vinha do fato de que ela tinha sido chamada, porque ela veio da filosofia, depois da ciência política, e foi para a antropologia, uma trajetória bastante inusual, né? Ela tinha sido chamada via Oliveiros Ferreira, vocês provavelmente conhecem ele, já ouviram falar nesse nome, a dar um curso na Escola de Comando de Estado-Maior sobre Gramsci e Maquiavel. E ela ficou absolutamente impressionada naquela época em ver a maneira pela qual eles estavam mobilizando a questão amazônica e tratando de outras questões. E ela disse o seguinte: alguém precisa estudar essa tribo. E eu queria estudar com ela, então eu fui. E via Oliveiros, que fez uma articulação com o então Instituto Liberal de São Paulo, que era presidido por um general na época. Então, vocês vejam, a gente está falando num período recente de democratização, onde vários dos generais do topo, de 4 estrelas, tipo o Leônidas, que eu cheguei a entrevistar e tal, eles estavam costurando lobbies com elites políticas já naquela época, né? E o meu mestrado, eu passei mais ou menos 2 anos fazendo campo dentro da Escola de Comando do Estado-Maior. Uma das pessoas que eu encontrei lá, inclusive, falei isso hoje de manhã, foi o próprio Genuíno. Eles convidavam várias pessoas para ir ali. Eles, naquela época, diziam que o Brasil tinha fracassado no projeto político civil, o Collor tinha sido um fracasso do ponto de vista deles, eles precisariam estar conduzindo elites civis para fazer um projeto para o Brasil, e as elites políticas e universitárias eram importantes para isso. Nessa mesma época, eles estavam chamando várias pessoas para lá. O Olavo de Carvalho, por exemplo, era uma delas, né? Enfim, era uma panaceia de gente diferente. Eu era um garoto naquela época, tinha 23 anos de idade, fui assistindo isso tudo acontecer na minha frente.
E, bom, isso me rendeu um mestrado, que foi publicado até pela FGV em 97, que é sobre hierarquia militar, mas ele narra esses processos de cooptação política que eles faziam então. Ou seja, esse é o tipo da coisa que nunca saiu do horizonte da caserna. E depois desse mestrado, eles fecharam a porta para mim. Eu nunca mais conseguia entrar dentro de uma instituição militar, né? Isso demorou muito tempo para acontecer de novo, né? Nessa época que eu estava na ECM, eu fui, como que a gente pode chamar isso? Eles chamavam de várias maneiras. Primeiro eu fui um estagiário, depois eu fui um aluno, depois eu fui um orientando de um grupo de coronéis, instrutores lá, né? Eram mais ou menos uns 6, tinham 2 ou 3 que se ocupavam mais de mim, né? Sempre era uma dupla, mas tinham 3, basicamente, que eram os que me tutelavam mais, né? Mandavam fazer cursos, ler as coisas que eles liam, aprender Clausewitz, essas coisas. E eram coronéis que eram da mesma faixa de turma. Um desses coronéis que estava sempre por ali lá era o Heleno, justamente, que agora virou o general Heleno, que todos nós conhecemos, né? Todos eles chegaram a general depois, né? Mas o fato é que, mais ou menos a partir de 2002, 2001, eu meio que perdi o contato com esse pessoal e fui fazer outras coisas da vida, né? Até que mais ou menos por volta de 2007, 2008, eu comecei a me interessar muito por uma questão que era a ligação que os antropólogos e os militares estavam tendo na linha de frente do exército americano no Afeganistão e no Iraque, né? Eles estavam fazendo uso da antropologia lá para um novo tipo de guerra que eles estavam testando ali, onde os processos, como que a gente pode chamar, baseados em operações psicológicas, sobretudo, se sobrepunham ou vinham na linha de frente antes do combate propriamente dito. Isso me interessou muito. Eu fui fazer um pós-doutorado em Portugal, no Instituto de Ciências Sociais e no Instituto de Defesa Nacional, que é do Exército Português e é ligado à OTAN. Lá eu peguei um monte de material sobre isso, que eram todos esses manuais de operações psicológicas do Exército Americano que eles estavam testando nesse novo sistema que eles inventaram ali por volta de 2007, 2008, que era chamado o Human Terrain System, ou o sistema do terreno humano. E é quando justamente eles estavam começando a desenvolver uma série de aparelhos de guerra, de dispositivos de guerra, né, que basicamente se sustentavam com a ideia de produzir um tipo de ação que é uma ação proxy, né, terceirizada, onde, na verdade, eles minimizariam o engajamento das suas próprias tropas e utilizariam, vamos dizer assim, todos os recursos possíveis de uma guerra informacional, né, para fazer o combate lá longe, com muito recurso, mas muito recurso de inteligência, informação, manipulação de rede, vamos dizer assim, atravessamento de sistemas de informação, enfim, tem muita coisa escrita sobre isso. E eu fiquei com esse negócio, e foi quando eu voltei a apresentar esse trabalho aqui no Brasil, nos idos de 2008, 2009, né? Em ocasiões como em congressos da ANPOX, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, e eu fui recontactado por pessoal militar que trabalhava
num lugar lá no Exército que se chama Centro de Estudos de Pessoal, que é onde eles têm lá os psicólogos, psicólogas, professores de inglês e tal, e que são, vamos dizer assim, uma primeira camada, vamos dizer assim, onde esse pessoal é treinado em operações psicológicas. E foi aí que eu comecei a ver, por exemplo, como eles estavam começando a produzir versões brasileiras disso que eles estavam chamando de inteligência cultural, aspectos culturais e antropológicos a serem aplicados na doutrina militar, etc, etc, etc. Bom, o que aconteceu? Lá pelos idos de 2016, 2017, quando, enfim, tudo virou de ponta cabeça, né? Isso, na verdade, começou antes, em 13, com as manifestações, mas eu ainda não tinha me atinado a isso, né? Mas por volta de 16 e 17, me chamaram de novo para discutir esse problema. Enfim, minha orientadora, de novo, me puxou para isso. Eu comecei a prestar mais atenção em algumas coisas. Foi quando eu fui fazer uma pesquisa muito, para dizer assim, muito rasteira de internet. Eu falei, putz, será que aqueles coronéis que me orientaram lá na escola de comando, lá nos anos 90, estão falando hoje em dia? Eu fui atrás deles, no Google mesmo, Facebook e tal. Foi aí que eu caí de costas. Por quê? Porque eu vi que, assim, pelo menos 2 deles, que tinham se tornado generais, um deles, 4 estrelas, foi comandante de operações terrestres, COTER, vamos dizer assim, tem o comandante, chefe do Estado-Maior, COTER é o terceiro, eu acho, ali na hierarquia. Ele era o cara que estava fazendo, vamos dizer assim, a tradução local da ideia de guerra híbrida e passando isso para dentro das escolas militares. E aí, desdobrando esse fio, o que deu para perceber, entre outras coisas? Primeiro, esse é o sujeito que praticamente apadrinhou o Etchegoyen e deu, vamos dizer assim, a diretriz para o Etchegoyen espalhar dentro da escola de comando, que é uma espécie de caixa de ressonância para todo o sistema militar, uma teoria da guerra híbrida, que é uma teoria que lá por 2009, 2010, ele começou a formular como algo que era uma espécie de plasma entre grupos terroristas com atuação na Colômbia e na Tríplice Fronteira, né? Ele via uma conexão Hezbollah-Farc, grupos de esquerda no Brasil, que incluíam aí o próprio PT, e facções criminosas. Foi quando eu fui atrás dessa história de guerra híbrida e vi que o conceito de guerra híbrida, tal como ele foi formulado lá por 2007, 2008, né, ele tinha várias coisas. A primeira era o uso intensivo de traduções que militares faziam de coisas que antropólogos escreveram dos anos 30 aos anos 70. E que tudo isso dizia respeito a um modo pelo qual os militares viam vamos dizer assim, uma espécie de ciência útil para estabelecer sistemas de disrupção cognitiva, entendeu? Numa coisa que, vamos dizer assim, se juntava aquela coisa das doutrinas do choque e terror que estavam sendo testadas desde lá da Guerra do Golfo I, né? Onde foi aplicada a doutrina de um sujeito chamado John Boyd, que foi um coronel da Força Aérea americana, que estudou vários antropólogos, mas sobretudo um chamado Gregory Bateson, que foi um dos antropólogos. Ele era inglês, mas enfim, ele lutou com os americanos no Pacífico, né, na Segunda Guerra Mundial,
e foi um dos caras que idealizou, junto com outras pessoas que trabalhavam no Office of Strategic Services, a CIA. Então, assim, essas coisas estavam muito imbricadas. Mas o que me encasquetou nessa época era o tipo de tradução que os militares estavam fazendo aqui. E era uma tradução que, como que eu posso dizer isso de uma maneira muito sintética, né? Era uma tradução, uma conversão disso para os próprios propósitos muito útil, né? Onde, por exemplo, na teoria da guerra híbrida lá, que foi elaborada primeiro em 2005, 2007, justamente pelo general James Mattis, desculpe, que é o Mad Dog Mattis, que foi secretário de defesa, né, Ana? Do governo Trump, e por um outro sujeito chamado Frank Hoffman, que era um outro militar. Eles diziam o seguinte: não, essa nova forma de guerra, que é a guerra híbrida, cujo protoplasma é Israel, né? É o sul do Líbano, e a luta de Israel no sul do Líbano em 2002, onde se mostra que as guerras daqui para frente não obedecem mais aos paradigmas clausewitzianos, ou seja, a ideia de que a política seria uma espécie de limitador da guerra total. Só que eles não estão mais pensando a guerra total como a guerra que vai ser a guerra de eliminação de todos, mas uma espécie de volta a um estado hobbesiano de uma guerra de todos contra todos. Eles é função agora dos militares se estabelecer numa filigrana, e esses caras liam Deleuze pra caramba, que é rizomática, que ela é celular, que ela vai atuar dentro do sistema cognitivo das pessoas, né? É uma guerra, sobretudo, que vai fazer as pessoas um processo de fritura de neurônio e vai transformar cada um num combatente em potencial, né? Ou seja, uma das características desse tipo de guerra é que ela não distingue mais a separação entre guerra e paz, política e guerras civis e militares, uniformizados e não uniformizados e tal. Bom, tem um monte de consequências dessas teorias da guerra híbrida, enfim, não vai dar tempo de ficar falando disso daqui. Mas o fato é que o pessoal no Brasil começou a fazer a leitura disso e começou a enviesar. E a enviesar, passando isso para os próprios militares, de modo a fazer uma espécie de conjunto doutrinário ideológico dentro da tropa, onde se dava uma espécie de, vamos dizer assim, como que eu posso dizer, motivo militar e não só político para fazer a tropa acreditar que, de fato, existia uma alavancagem da guerra híbrida por setores da esquerda brasileira. Quer dizer, é uma noção completamente maluca, porque eles estavam dizendo o quê? Que a guerra híbrida era produzida por quem estava no núcleo de governo naquele exato momento, né? Aliado com índios, quilombolas, e gays, e não sei o quê, enfim, entra essa panaceia de coisas que entram nessas teorias conspiratórias, que agora a gente está se cansando de ver essas coisas que eles pensam, e todo mundo parece que ficou chocado, mas não, eles estão falando essas coisas há muito tempo, essas ideias estão circulando lá dentro, só que eles fizeram da guerra híbrida, vamos dizer assim, uma espécie de, como que a gente pode dizer, uma chave militar que diga o seguinte: bom, agora a gente tem um motivo real para agir. Então a gente tem que pensar basicamente o seguinte: quando que eles começaram a agir em termos militares para pensar num processo de mudança de regime no Brasil? Essa é a minha questão básica.